Bom demais, galera. Enfatizando o que o Rafa falou aí sobre o plano de leitura, se você ainda não pegou, pegue, está ali em cima ali do nosso muralzinho e faça aí a nossa leitura que nós estamos fazendo juntos como igreja. O plano ele é específico do manifesto, tá? Ele é algo que nós iremos trabalhar aí durante todo o ano, todas as palavras, todos os estudos do pequeno grupo estão ligados a esse estudo bíblico. Inclusive os versículos, aquilo que a gente vai usar aqui hoje, está associado àquilo que você leu aí durante a semana. Por isso que é importante você fazer esse acompanhamento, porque tem sido assim muito edificante, muito bom. E essa noite nós queremos refletir, nós queremos pensar a respeito do porquê que nós estamos nos reunindo como igreja. Qual é a motivação, qual é o propósito de nós virmos aqui, domingo a domingo, de nós nos encontrarmos a cada pequeno grupo, de nós nos encontrarmos aí a cada reunião de homens, de mulheres, a gente se encontrar aí durante a semana. Qual que é o propósito disso tudo? Qual que é a motivação da gente se reunir como igreja, da gente se encontrar como irmãos, da gente se chamar como irmãos? Porque, galera, se nós viermos apenas pelo encontro, apenas por vir, isso vai acabar se tornando uma rotina. Vai acabar se tornando uma chatura que se chama religião. E aí nós temos a facilidade de tornar a religião evangélica algo que vai se tornando cada vez mais chato e rotineiro, porque não há propósito, não há uma motivação correta, não há uma direção para se seguir. Então, a consequência disso é que não vai ter transformação. Você vai vir domingo a domingo apenas para ouvir mais uma palavra, para ouvir mais uma música legal. E, meu irmão, se você não entender a motivação e o propósito de você estar presente aqui e se reunindo aí com os irmãos durante a semana, não vai haver transformação, não vai haver amadurecimento, não vai haver crescimento. A única coisa que você vai ganhar é idade e, às vezes, um conhecimento a mais, mas isso não vai ter o poder de transformar a sua vida, porque você acaba levando isso como algo chamado religião. E nós sabemos que a religião, quando ela é deturpada, quando ela não segue aquilo que a palavra de Deus nos diz, ela acaba nos desviando do propósito para o qual Deus nos chamou, para o qual Deus nos criou. E sabe o que vai acontecer? Nós iremos nos cansar. Nós iremos desistir, porque vai chegar em determinado momento em que não vai ter muita graça mais, vai chegar um determinado momento em que eu vou estar de saco cheio de todo mundo, dos irmãos, de algumas pessoas, e aí a tendência vai ser eu desistir. E vivendo nesse tempo todo aí de igreja, desde a minha infância, tive o privilégio de nascer num lar cristão, e durante toda a minha vida eu cresci nesse ambiente. E depois que a chave caiu, né, rodou na minha cabeça assim, o sentido, o propósito da gente se reunir, de ir e de frequentar e de fazer parte, eu vi muitas histórias. Eu vi casos de pessoas que saíram da igreja, da comunhão, por pouca coisa, por motivos tão bestas, por motivo tão bobo que poderia ser resolvido, mas por conta de não ter tido esse entendimento da motivação, do propósito de estar junto, essas pessoas elas acabaram se cansando, se frustrando e desistindo. Então, meus irmãos, nós estamos aqui no começo do ano, ainda em fevereiro, e a nossa oração é para que você permaneça firme, para que você permaneça fiel, para que você não chegue no final desse ano de 2020 desigrejado. Essa é a nossa oração. Se de tudo aqui não for o seu lugar, se você vê que a gente é ruim mesmo, meu irmão, não deixe de congregar. Procure um lugar saudável, um lugar que pregue a palavra de Deus,
mas não deixe de congregar, porque isso é extremamente importante, isso é extremamente essencial. E nós temos um grande problema, porque muitas vezes nós nos cansamos, muitas vezes nós desistimos, nós pensamos em desistir, por quê? Quem aqui nunca pensou em desistir? Quem aqui em um determinado momento da sua caminhada com Deus não pensou, não, eu vou parar com esse negócio, eu não vou mais, não precisa me mandar o WhatsApp, não precisa vir atrás de mim, porque eu estou de saco cheio. Quem aqui nunca pensou em chutar o balde? Sabe por que isso acontece? Sabe por que muitas vezes esse tipo de sentimento vem na nossa vida? Porque aonde tem pessoas, tem problemas. Onde tem gente reunida, onde tem ajuntamento de pessoas, meu irmão, você pode ter certeza que tem problema, que tem BO, que tem treta. Porque, velho, cada pessoa é um universo. Cada pessoa vem de uma forma, de uma visão de mundo, cada pessoa vem com uma bagagem, e quando todas essas pessoas se reúnem e começam agora a andar junto, a caminhar junto, vai haver atrito. Vai haver momentos e situações em que vai dar vontade de desistir mesmo, que vai dar vontade de meter o pé e de sair fora. Porque cada pessoa é um universo. Por mais que você conheça o seu esposo, o seu marido, o seu irmão, o seu colega, o seu familiar, muitas vezes a gente se surpreende. Muitas vezes nós somos surpreendidos por certas atitudes, por certos pensamentos, por conta disso tudo, porque cada pessoa vem com uma bagagem diferente. E aí quando coloca isso tudo no mesmo lugar, as intrigas elas começam a aparecer. E uma determinada emissora aí, muito famosa aqui do Brasil, viu isso, aliás, ela copiou isso de outro país, né? E criou uma casa onde coloca um monte de gente juntas, e ali deixa o pau quebrar, não tem telefone, não tem internet, não tem nada. E aí, no começo, quando foi lançado lá nos anos 2000, eu acompanhei alguns, eu assisti mesmo, e a gente pode perceber como é incrível o poder que o ser humano tem de criar treta, de criar problema. Está tudo certo, está tudo perfeito, mas uma hora ou outra dá ruim. Dá ruim. E a igreja acaba sendo, vamos dizer, um pouco mais complicado. Na família da fé acaba sendo um pouco mais difícil essa convivência. Sabe por quê? Porque a igreja, ao meu ver, a igreja, ela é um hospital de pecadores. A igreja, ela não é um clube social. E muitas vezes nós estamos tendo problemas com os irmãos, nós estamos tendo problemas com as pessoas, com as coisas que acontecem, porque nós estamos achando que a igreja é um clubinho social, aonde eu vou encontrar meus amiguinhos, o meu clubinho da Luluzinha, o clubinho do Bolinha, e aí a gente vai se reunir por afinidades, e aí nós iremos ficar massageando o nosso ego e fazendo disso algo legal. E quando nós caminhamos para esse lado, meu irmão, quando nós vamos para essa vertente de achar que a igreja é um clube social, meu irmão, todas as probabilidades de dar ruim na sua vida, elas vão acontecer. Por isso é importante que você entenda que a igreja, ela é um hospital de pecadores. Ela é um hospital, porque cada um chega de uma forma diferente na guerra lá de fora, na guerra que é travada lá no mundo. Uns chegam todo baleado, sem perna, que pisou numa mina, explodiu a perna. Outro chega sem olho, outro chega com alguém nas costas e vão chegando. Porque lá fora, lá no mundo, existe uma guerra espiritual. E aqueles que entendem que a igreja, ele é esse lugar terapêutico,
em que nós somos curados das nossas mazelas, meu irmão, aí a coisa já muda de figura. O negócio já fica diferente, a forma com que você olha para ela já muda. Você já foi no hospital? Eu creio que a maioria já. Você já viu como que é o ambiente de um hospital? As pessoas, elas estão mais quebrantadas, as pessoas, elas estão mais humildes, as pessoas, elas estão mais susceptíveis a ajudar o próximo, porque ela não sabe se ela vai sair dali viva, ou se ela vai melhorar, se ela vai piorar, se são os últimos dias dela. Então, ali naquele hospital, ela começa a pensar na vida, ela começa a pensar, a refletir como tem sido a sua vida. E, meu irmão, na igreja é a mesma coisa. Nós nos encontramos, nós nos reunimos para refletir a respeito da nossa vida, da nossa caminhada. Mas como eu falei, muitas vezes nós estamos fazendo isso apenas quando uma tragédia acontece, apenas quando o final do ano chega, apenas quando um casamento vem, um aniversário vem. E então eu me dou conta de que o tempo está passando e que eu preciso tomar atitudes na minha vida se eu quiser mudar. Mas as práticas, elas não colaboram. Então você pensa aí na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, como que você lida com eles? Eu gosto de dar esse exemplo porque ele é muito real e todos já passaram por isso. Quantas vezes você falta da sua escola, da sua faculdade? Quantas vezes você fica sem ir na aula, assistir uma matéria? Um dia, 2 dias, uma semana, e quanto mais tempo você fica sem ir, sem estudar, mais depois você precisa correr atrás do tempo perdido. Mas depois você precisa estudar com mais afinco. Porque senão ou você vai bombar por falta, ou você toma pau porque você não estudou, e quando vier a prova, você não sabe de nada. E meu irmão, na igreja, na vida, em comunidade, é da mesma forma. Mas nós não conseguimos enxergar isso. Nós ficamos muito tempo sem frequentar os pequenos grupos, sem vir nos cultos, sem encontrar com os irmãos da fé. E cada vez mais a nossa fé ela vai ficando mais fraca. Porque ao invés de nós buscarmos a vontade de Deus para correspondermos a tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, a gente fica inerte. Ficamos numa bolha, achando que está tudo bem, não está. Deixamos de alimentar o nosso próprio espírito e por isso nós estamos cada vez mais doentes. É por isso que o seu casamento muitas vezes está indo por água abaixo. É por isso que o seu relacionamento com seus pais está cada vez mais difícil. Porque as matérias principais que nos capacitam para que a gente possa passar de ano, passar a próxima fase da vida, nós estamos negligenciando. Nós estamos deixando de lado e não estamos dando o devido valor. Lá em Marcos, no capítulo 2, no versículo 17, Jesus fala assim, os sãos não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Marcos capítulo 2, versículo 17. Jesus é o médico dos médicos. Jesus é aquele que está nesse hospital curando os enfermos, sarando as nossas feridas. Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento, Ele veio chamar a mim, Ele veio chamar a você, para nos curar, para nos sarar das nossas feridas, das nossas mazelas que nós vemos aí de fora. Qual é a sua ferida? Qual é aquilo que você precisa curar? Deixar com que Cristo cure. Por isso, meus irmãos, é necessário que haja uma convergência de parâmetros, para que a convivência ela seja saudável, para que a convivência ela seja frutífera e com propósitos. Porque se não houver uma convergência de uma mesma forma de pensar, um alinhamento daquilo que são
as formas com que nós vamos tratar uns aos outros, o negócio não vai prestar. O negócio vai dar ruim. E muitas empresas hoje, modernas, elas já se ligaram que o comportamento humano é algo bem complicado. O ser humano é um indivíduo complexo. E as empresas modernas, elas têm cada vez mais buscado a tal das soft skills aí. Não sei se você já ouviu esse termo, mas ele está bem na moda. Ele fala sobre as habilidades comportamentais, as habilidades emocionais que uma pessoa possui. Porque muitos são bons tecnicamente. Muitas pessoas conseguem fazer e executar um bom serviço, um bom trabalho. Conseguem programar, conseguem fazer trabalhos manuais de marcenaria muito bem, conseguem resolver os problemas da empresa de uma maneira fenomenal, extraordinária, mas são péssimas nos relacionamentos. Então as empresas elas já se ligaram que não adianta você contratar apenas uma pessoa que tem um currículo excepcional, que estudou nas melhores universidades, que fez os melhores cursos, mas essas empresas elas estão fazendo agora entrevistas, buscando cada vez mais informações desses candidatos e traçando um perfil comportamental deles. Porque se contrata pelo seu currículo, mas demite pelo seu comportamento. Então, para tentar barrar um pouco esse ciclo que tem acontecido, elas estão cada vez mais buscando pessoas que tenham o quê? Inteligência emocional. Porque as pessoas cada vez mais estão doentes nas suas emoções. Elas não sabem conversar, não têm empatia com o próximo, não conseguem ouvir o outro da mesma forma que não conseguem receber um feedback, já acha que é pessoal, já acha que é perseguição. São instáveis emocionalmente. E essa instabilidade tem feito cada vez mais as pessoas rodarem de empresas, rodarem de igrejas, rodarem de famílias, rodarem de namorados, porque elas não estão conseguindo lidar com as suas emoções. Então, por isso, os relacionamentos estão cada vez mais complicados. Se relacionar hoje tem sido um grande desafio. E na família da fé é da mesma forma. Basta uma pessoa falar algo comigo que eu não goste, e aí eu já arrepio. Basta uma mensagem de WhatsApp, lida de uma maneira incorreta, e aí isso já é motivo para eu sair da igreja. Não dá mais, não tem condição. O mundo inteiro está errado, mas essa pessoa ela está sempre certa. O mundo inteiro está equivocado, mas você, nós estamos sempre com a razão. E gente assim não vai parar em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque carregam essa doença emocional e relacional nos seus corações. Fruto do pecado. Consequência do pecado. Por isso, meus irmãos, é preciso permitir que Jesus cure o nosso coração. É preciso permitir que o Espírito Santo ele entre na profundeza do nosso ser e cure todas as nossas mazelas, todas as nossas dificuldades. Como nós iremos revelar a glória de Deus se só existe entre nós tretas? Se só existe entre nós mágoas, ressentimentos, feridas ainda abertas? Não tem como revelar o amor de Deus dessa forma. Se você não fizesse parte dessa igreja, dessa comunidade, você teria o desejo de fazer parte dela?
olhando lá de fora. O seu testemunho de vida pessoal e de vida comunitária aqui, apesar das dores, apesar das lutas, ela atrai ou ela repele? As pessoas, quando elas olham para você, elas veem o brilho nos seus olhos ao falar de Jesus, ou o que elas só veem é reclamação, é murmuração? Você consegue atrair ou você só repele? E em Filipenses 2, queria te convidar aí a abrir, o Rafa já até leu um versículo, a gente vai ler novamente. Filipenses 2, abre aí, a partir do versículo 1. Filipenses 2, a partir do 1. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas procurem-se também os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que em nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, Pai da glória de Deus o Pai. Até aqui. Irmãos, essa igreja de Filipenses, ela não foi afetada por heresias, como outras igrejas que Paulo escreve suas cartas e exorta eles. Mas essa carta de Filipenses, ela é uma das cartas mais felizes e alegres que o apóstolo Paulo escreveu. Porque essa igreja, ela não sofria com heresia, com ensino falso. Mas o problema dela é que havia ameaças à sua comunhão. Havia ameaças à convivência dessa comunidade. Porque muitos estavam apenas buscando o seu próprio interesse. Estavam apenas olhando para o seu próprio umbigo. Haviam partidos dentro da igreja e estava causando problemas, divisões, tretas. E aqui há a motivação poderosa que Paulo ensina para que haja uma harmonia nessa igreja. Para que a convivência ela fosse pacífica. Para que a convivência fosse frutífera. E que a convivência houvesse um propósito, um fim, um destino. Por isso, Paulo aqui ele começa elogiando. Fala, olha, há alguma motivação por você estar em Cristo? É lógico que há. Há alguma consolação que vem do amor? Vocês estão arraigados no amor de Cristo? É essa a pergunta que eu faço para nós aqui também essa noite. Há alguma compaixão e afeição? Vocês, Igreja Manifesto, nós, Igreja Manifesto, nós estamos reunidos aqui pela causa de Cristo. É o Espírito Santo que nos une, que nos reúne e que nos junta como igreja, é isso? Então, completem a minha alegria. Olha, agora para ficar perfeito, para ficar melhor do que já está, completem a minha alegria, o que Paulo está falando aqui. Prestem atenção apenas nisso. Fiquem ligados apenas nesse detalhe, olha. Parem de buscar os seus próprios interesses. Parem de pensar em si próprio. E aqui ele traz uma receita, ele traz um ensinamento que vale por todas as épocas. Porque, como eu falei, nós ainda estamos vivendo em uma sociedade
em meio de pessoas doentes emocionalmente, onde a convivência tem sido cada vez mais difícil. E a primeira coisa que ele fala é: olha, faça morrer o seu ego. Se você quer viver de uma maneira que agrade a Deus, mate o egoísmo que há dentro de você. Não tem como viver igreja se nós estamos pensando apenas no nosso próprio umbigo, apenas em satisfazer a nossa própria necessidade. Muitas pessoas estão como sanguessugas nessa relação e elas estão apenas se relacionando, querendo tirar vantagem uns dos outros. Não, eu só vou me relacionar com fulano porque ele conserta umas guitarras, ele anda de skate, ele tem uma empresa, N situações que você pode colocar aí. E são pessoas que são sanguessugas, estão apenas querendo se relacionar, pensando em ganhar algum benefício. E essa é a característica que mais governa nos nossos dias. O ídolo que é mais idolatrado nos nossos dias não é uma imagem feita de escultura, de gesso, de barro, de madeira ou de ouro. O Deus desse século está aqui, ó. É o nosso ego, é o nosso umbigo. O culto do eu mesmo é o que as pessoas mais veneram. Afinal de contas, qual que é o lema? Seja feliz. Se algo está te fazendo mal, mete o pé, desiste e vai buscar a sua felicidade. E que se dane tudo e todos, porque você é especial, você é importante. A sua felicidade em primeiro lugar. É você se sentir bem que vale. E esse endeusamento do egocentrismo está cada vez mais em alta hoje. Ele rege todas as nossas decisões. Por isso Paulo está falando aqui, olha, se preocupe com o outro, considere o outro mais importante. E como que nós vamos fazer isso? Através da humildade. Reconhecer que nem sempre, meu irmão, você vai estar certo. Nem sempre eu vou estar certo, eu vou ter a razão. Muitas vezes é melhor eu deixar de querer ter a razão para que essa relação ela seja salva. Para que a amizade ela continue. É necessário humildade. E essa humildade também, ela está relacionada com a nossa dependência em Deus. Você é humilde e reconhece que depende de Deus, que você é um vil pecador como todos nós somos, que você também é um doente que está aqui nesse hospital buscando cura. É essa humildade que Paulo está chamando, está lembrando aqui a galera, e nós estamos aqui também clamando a nós mesmos: sejam humildes. Reconheçam que vocês estão doentes. Não vai adiantar você tratar apenas as causas, se você não for lá onde está a doença. Se você não for lá no fundo e não permitir que o médico dos médicos faça uma cirurgia e abra as feridas do seu coração. É reconhecer os próprios defeitos. A pior coisa é uma pessoa que se acha demais e ela acha que ela não tem defeito, que ela é perfeita. Uma pessoa, se ela não para em lugar nenhum, porque lugar nenhum serve. Porque ela é o poço da perfeição. Ela não erra, ela não peca, ela faz tudo certo. E quando um irmão erra, meu Deus, eu não fico mais nesse lugar. E da mesma forma, nós precisamos ter a humildade de reconhecer a virtude nos outros. Essa qualidade de reconhecer a virtude no outro, meu irmão,
é uma qualidade de uma pessoa humilde, de uma pessoa que não apenas aponta o dedo no erro, não apenas aponta o dedo na falha, mas é aquele que também eleva o outro. É aquele que fala: olha, meu irmão, você tem isso de qualidade. Porque às vezes a pessoa, ela está tão numa situação de trevas e escuridão, que ela não consegue ver mais nada de bom na situação, ou nela própria também. E quando nós somos humildes em reconhecer as qualidades que a outra pessoa tem, isso também a eleva. Isso é colocar o outro mais importante do que você mesmo. É você reconhecer que há virtudes no outro também. Porque se você acha que você é perfeito, que você não erra, você nunca vai reconhecer que o outro também tem qualidades. Você nunca vai reconhecer algo de bom que o outro tem. E aí você eleva esse conceito para todos os relacionamentos que você tem. Na faculdade, na família, no trabalho, em tudo. Às vezes o lugar é bom, mas o seu olhar está tão ruim que você só vê defeito. E se você não for humilde em reconhecer isso, meu irmão, você não para em lugar nenhum. E o terceiro ponto que ele fala, ele agora compara com Cristo. Olha, tenham em vocês a mesma atitude de Cristo. Qual foi a atitude de Cristo? Se humilhar, servir e obedecer. Cristo serviu, Cristo obedeceu. E é da mesma forma que nós devemos viver, servindo uns aos outros, estendendo a mão uns aos outros. Porque Cristo permaneceu fiel, mesmo sendo traído e abandonado. Ele continuou focado naquilo que era a sua missão, no seu propósito. Mas a nossa condição, nossa fidelidade, ela é condicional. A nossa fidelidade, ela vai até certo ponto. Que se a pessoa pisar, ultrapassar esse ponto, aí já desandou. Aí eu não quero brincar mais. Eu já pego a bola e vou embora. Cristo permaneceu fiel. E é da mesma forma nós precisamos permanecer fiéis. Que a nossa fidelidade ela não seja condicionada às situações, às circunstâncias. Porque se ela for, meu irmão, a cada momento vai acontecer alguma coisa. E a cada momento você vai ser tentado a desistir. Por isso, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Ele é o nosso exemplo de autorrenúncia. Ele é o nosso exemplo de humildade, de servidão, de obediência. Olhem para Ele. É isso que Paulo está falando. Se vocês querem viver em comunidade de forma harmoniosa, imitem a Cristo. E como que nós iremos viver dessa forma? Porque é muito difícil. É complicado. Mas existe uma esperança. É difícil porque nós não vivemos segundo a palavra de Deus. É difícil porque cada um quer viver de um jeito. E aí por isso que fica bagunçado. Mas Paulo ele orienta. Olha, amando-se mutuamente. Lá no versículo 2 ele fala: completem a minha alegria agora, concordando uns com os outros, amando-se mutuamente. A motivação que nós devemos ter é o amor. O amor de Cristo. Não é o amor da música sertaneja, não é o amor do pagode, do funk ou do que a sociedade ensina, mas é o amor de Cristo. O amor sacrificial que não busca seus próprios interesses. Um amor que nunca desiste, que nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme, apesar das dificuldades. Lá em 1 Coríntios 13 fala a definição desse amor. As suas relações, as nossas relações são baseadas nesse amor. Um amor que tudo sofre, um amor que tudo crê, tudo espera,
nunca desiste? Qual é a motivação? Qual tipo de amor você tem colocado nessa relação? E o segundo ele fala, olha, alinhados numa mesma forma de pensar, trabalhando juntos, ainda lá no versículo 2, com a mesma forma de pensar e um só propósito, é tendo a mente de Cristo. É a mente de Cristo que vai nos levar a um alinhamento daquilo que é a vontade dele. Mas o problema é que nós queremos ser levados por aquilo que eu gosto, por aquilo que eu acho, por aquilo que me satisfaz, pelo meu gosto. E aí, meu irmão, não tem jeito. Cada um aqui tem um gosto, cada um aqui tem uma preferência. Uns gostam de rock, outros gostam de um pop, outros gostam de um louvor só com violão, só com carrom, outros gostam de guitarra, distorção, etc. Esses são detalhes. Mas se você for guiado por aquilo que você gosta, por aquilo que são as suas preferências, meu irmão, nunca você vai chegar a um alinhamento de pensamento. Porque o que importa é o que Cristo pensa. O que importa é aquilo que é a mente de Cristo, alinhada na nossa mente. Então todas as coisas elas vão convergir num propósito. E é isso que ele fala aqui, em um só propósito. Não tem como nós chegarmos no propósito de Deus para nós como igreja, se nós não pensarmos da mesma forma. Se nós não tivermos uma mesma forma de pensar como Cristo, nós não iremos cumprir o nosso destino. Nós não iremos glorificar a Deus, porque esse é o propósito do homem e da igreja. Glorificar a Deus em todas as coisas. Não é para ganhar dinheiro, não é para ficar rico, mas é para glorificar a Deus em todas as coisas. Se você vai ganhar dinheiro ou não, se você vai ficar rico ou não, isso já é outro assunto, isso já vai ser detalhe. Mas nós não podemos viver vida de igreja buscando essas coisas. Que a nossa busca, que o nosso propósito, fim, seja a glória de Deus. A glória de Deus que vai ser manifestada. E quando eu e você entendermos isso, quando eu e você formos luz do mundo, sal da terra, e nós nos reunirmos aqui como igreja, essa igreja, ela vai ser um luzeiro para esse mundo, cada vez mais em trevas. Esse é o propósito, essa é a motivação. E para encerrar, eu queria te convidar a abrir lá em Romanos 15, a partir do versículo 5, e chamar os meninos aí do louvor também, chega aí, para a gente encerrar. Volta um pouquinho aí, Romanos, capítulo 5, versículo 5. Romanos capítulo 15, versículo 15. Não, desculpa, o versículo é a partir do versículo 5. É tanto 5 aqui que eu estou confundindo. Romanos 15, versículo 5. Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Então vocês todos poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.